E Deus falou, olha, amanhã quem vai falar sou eu. Pode aplaudir Jesus aí. Eu que vou dançar. E aí ele falou, agora fica. E agora para mim entender isso? E para mim entender isso? Aí o senhor na hora da ceia, eu falei, cadê as meninas que não estavam para dançar, né? Tava fechado para balança. E agora ele falou, chama a Luísa e a Luciana. Eu vou dançar através delas. Meu Deus. Eu estou ali só. Falei, Senhor, o Senhor disse que não era eu que ia pregar, mas eu estou convocado. E disse que as meninas não iam dançar, mas falou que o Senhor ia dançar. E agora? Será que eu vou ver a sua glória como Moisés viu? Não, só chamar a Luísa e a Lu que eu danço. Você está entendendo que negócio poderoso é esse? Mas para mim entender a linguagem de Deus, eu tenho que estar aqui ó, limpinha para ele falar comigo. E eu entender que é ele falando. Para não fazer besteira. Não é verdade? Deus é lindo, gente. E quando eu fiz um sermão, perdi tempo. Não, Jesus, eu aprendi mais um pouco. Perdi tempo, eu gastei só. Né? Aleluia! Gastei tempo aprendendo mais um sermão. Glória a Deus! E aí o que acontece? Quando ele faz isso, é só ele puxando a gente pra gente não ir pro abismo. Não é assim? É só ele falando, não, filhinho, você está indo para o caminho errado. Volta aqui, que o buraco está aí na frente e você não está enxergando que nem Balaão. Balaão quase que foi cortado pelo anjo. E eles bateram na jumenta. Eu preguei isso para o meu marido essa semana. Eu falei, olha, o problema de Balaão é que Balaão quer estar com o controle da jumenta, em cima da jumenta, presta atenção nisso, em cima da jumenta, com o controle da jumenta na mão, achando que ele é que tem o domínio sobre ela. Até tem, até certo ponto, né, Rodolfo? Aí ele vai, ó, jumenta, vira para a esquerda. Jumenta, porque a função da jumenta é obedecer quem está com o controle na mão, né? Um cabresto. A jumenta não é obedecer, a função da jumenta não é obedecer quem está em cima dela e controlando ela pelo cabresto. É a função da bichinha. Aí ele ia para um lado, a jumenta vai. Quando a jumenta viu o anjo na frente, balão ceguinho, não estava vendo nada. E o anjo já estava com a espada assim, ó, para partir ele no meio. Ele não via. E aí o pior de tudo, pastora Madalena, é que ele batia, ele ia, vai para frente, pum, batia nela. Vai para lá que eu estou mandando, e batia na jumenta, que é assim, né, Paulo? Quando empaca, mas nesse caso aqui a jumenta tinha razão em empacar. Tinha ou não tinha? E ele vai, faz o que eu quero, faz o que eu quero. Pá! Mas a jumenta, ela só vai na direção de Balaão até Deus não chegar. Porque Deus chegou, pode ter cabresto, Balaão pode estar em cima, pode estar achando que está certo, mas na hora que Deus chega, faz a jumenta falar. Faz ou não faz? Faz a jumenta abrir a boca e falar, ei, rapaz, você está correndo risco de vida, rapaz. Você não está enxergando, rapaz, que está na tua frente. E a jumenta apanhando. É Deus quando fala, desce na terra como ele desceu agora, e fala, ei, Balaão, você está errado. Você está correndo risco de vida, de levar uma espadada de Deus e não está enxergando, só porque você acha que você está no controle. Foi lá. De repente, quando o anjo falou, que ele viu, aí ele deu para trás. Aí veio dar conta da burrada, da besteira que ele estava fazendo. E alguém estava apanhando por causa da burrice de Balaão. Eu falei essa semana com meu marido. Chega de apanhar. Você está em cima da jumenta e batendo em quem quer mostrar o caminho certo para você. Para de ser turrão. Para de ser rebelde. Para de fazer as coisas do jeito que você quer. Eu preguei isso para meu marido essa semana. E Deus falou exatamente da jumenta e de Balaão. Porque a gente tem a nossa razão em fazer aquilo que a gente acha que é certo. Mas diante de Deus,
pode ter jumento, pode ter cabresto, pode ter o caminho para você passar, mas se não tomar cuidado, o próprio anjo, não é nem demônio, o próprio anjo te racha no meio. Não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus está preocupado com você. Eu vou entendendo esse negócio da jumenta, é terrível. Eu falei isso com minha esposa essa semana. Né? Aí Deus fala que ele exorta o filho que ele aplaude Jesus porque ele ainda continua te amando. Ele continua te amando porque ele ainda está te exortando. Eu vou te falar, o dia que Deus parar de te exortar, você pode correr para o altar. Porque aí você vai estar mal não só com você, mas você vai estar mal com Deus. O dia que ele parar de te exortar, aí você vai estar mal. Porque aí é Deus que fala, me calei, Jeremias, pode deixar aqui agora. Eu vou tratar dele. Deus só, quem achou que Deus só confirmou o começo do culto aqui? Quem levanta a mão? Fala aí! Deus só desceu na terra para confirmar o que a gente estava falando ali desde o início. Deus só desceu na terra para confirmar o que a pastora Madalena falou. E o que eu comecei a falar, que não estava nem planejado eu falar aquilo. Mas era a boca de Deus na terra falando. Porque queria começar, que você entender, começar a ser você rápido. Você vem rápido que não tem mais pregação, não. Eu já só vou ministrar ceia. Só que sobrou para mim, né, pai? Chama os outros de burro, mas burro não é burro. Não. Burro só serve, né? Burro é mais inteligente. É verdade. É verdade. Porque o burro ainda obedece o dono e o ser humano que não obedece nem Deus. Aplaude ele de novo. O burro ainda obedece o dono e o ser humano que não obedece nem Deus. Essa é forte, essa vem quentinha do céu. Paulo me ajudou aí. Então. O Paulo me ajudou, louvado seja Deus. Vamos abrir, irmãos, em Mateus 26, 14. Mas eu só queria que vocês ouvissem, sabe, o som do Espírito de Deus. O som de Deus. O som de Deus. Essa semana eu chorei muito, como Deus falou, mas eu não falo nada para ninguém. Às vezes nem meu marido sabe. Eu não corto a cruz não, viu, Rodolfo? Sabe o que Deus disse quando ele falou cortar a cruz? É quando a gente entrega aquilo que é responsabilidade nossa na mão dos outros. Tá entendendo, Rodolfo? Eita, quando eu tenho um problema com meu marido, eu venho cá, amor, vamos sentar aqui que eu vou pregar para você. Porque eu sozinha não consigo, mas Deus e eu pode conseguir mudar uma chave na mente dele e destravar algo que ele ainda não está entendendo. Porque ele também destrava em mim, e assim a gente vai construindo o nosso castelo no céu, de mão dada. Amém. Porque tem coisa que eu não sei e que Deus usa ele, e tem coisa que eu não sei que ele não sabe e que Deus me usa para ensinar. E assim a gente vai indo, né? Então, Deus falou sobre essa palavra, né? E quando ele quer falar sobre essas coisas, ele fala e pronto. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Na vida da gente. Ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Porque Deus é Deus. A gente, o homem é que limita o poder de Deus. Tanto é que Deus falou, Jesus falou, que nós faremos coisas maiores do que o que ele fez. Agora você imagina um negócio desse tamanho, Deus sair do trono dele e descer aqui para falar particular com a gente? Oh, eu falo com o Senhor, mas antes eu adorei ele aqui. Alguém viu adorando ele? Mas eu adorei espírito e verdade. Falei, Deus, aqui é o Senhor que comanda, é o Senhor que manda, é o Senhor que entra, é o Senhor que sai, é o Senhor que faz, é o Senhor que desfaz. Aqui eu fico falando em espírito ali, mas eu sei o que eu estou falando com Deus aqui dentro do coração. E aí ele se faz presente no nosso meio exatamente para isso. Né? E aí, eu falando com Deus essa semana. E chorei. Por quê? O que a gente faz aqui,
O Rodolfo sabe disso. O Rodolfo veio de onde eu vim, né, Rodolfo? E ele passou pior do que eu, porque ele morou dentro da igreja. Eu não. Eu só fazia a obra. Mas o que ele viu, e o que aconteceu com ele, escandalizou ele, que deixou ele para fora, mandou ele sair. Ele falou, não posso estar dentro da casa de Deus, ou vendo alguém que diz que é de Deus, fazer esse tipo de coisa, que nem bandido faz. Que às vezes o bandido tem mais temor de Deus do que o próprio pastor. Eita Deus. Vai apanhar amanhã. Mas como diz o apóstolo, não era para ter falado, mas já pegou. Entende? Tem gente que tem mais temor fora, porque eu conheço, e o meu esposo conhece. Os caras daquela sigla que a gente conhece, sabe qual que é, né? Vai para a igreja, pega o dinheiro e dizima. Porque tem temor de Deus. E ainda eu conheço pessoas que falaram, olha, quando eu ia roubar, olha só, quando eu ia assaltar banco e carro forte, comecei bem nesse sofá aí da sala. Eu falava para Deus, Senhor, me protege, me guarda, não deixa eu morrer, não deixa alguém me matar, me livra da bala perdida. Quando ia roubar o banco, aqui, mulher, tá? Era mulher. E aí, hoje ela não rouba mais banco, hoje ela não é mais do mundo, não serve mais, não faz mais essas coisas, né? Porque lá atrás tinha uma mãe que orava por ela. Mas ela, como ladrona, como assaltante de banco de carro forte, que não era só aqui não, né? Era no Brasil inteiro. Era no Brasil inteiro para fazer esses roubos, né? E ela orava, ela pedia para Deus livrar ela do mal. Porque na ignorância da pessoa, né, amor? Deus perdoa. Porque Jesus fala, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Me perdoa eles, porque eles não sabem o que dizem. Então, Jesus, quando a gente está na nossa ignorância espiritual, Ele nos protege sim. Só que aí, o bandido está lá temendo a Deus, e o crente não teme. Está entendendo? É nesse sentido que eu estou falando. E o Senhor livrou. E o Senhor ouviu a oração. Porque hoje ela está na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje ela está na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje ela está na presença. Meu Deus. É mulher agora. Uma após em outra vida, entendi, pai. É porque você vai sair do cargo, né? Vai pegar outro. Agora eu entendi. Ah, vai sentindo louco, vai sentindo louco, porque quando ela sair, quem vai sentar é tu. Vivia chamando ela de bispa. É, mas eu tô naquele. Eu quero chamar ela de pastor, minha boca não. Nossa, o jumenta obedece. Eita Deus. Aleluia. Eu tô profetizando e ligando, né? E dando consistência a esse plano de Deus aí. Né? Fortalecendo, amém? E aí eu chorei, gente, eu chorei, porque eu tava assim, no meu pior momento, nas minhas piores crises, eu tô sorrindo. E tô alegre, e tô abraçando, e tô beijando. Nas minhas piores dores, eu tô em pé, mas quando meu corpo quer deitar. Nas minhas piores crises, eu tô fazendo a obra. Eu estou orando por alguém, eu estou curando alguém. Nas minhas piores dificuldades, eu estou orando para alguém, mas quem precisa de oração sou eu. Mas eu estou orando. E isso para Deus no coração de Deus, como Ele recebe isso, Ele tem noção do poder que é. Porque eu falei pro meu marido, ó, começa dentro da minha casa, já que meus filhos estão na hora que eu estou assim, quando Deus me pega mesmo, aí é Ele mesmo que vai, é o que está na frente. Não tem tu, vai tu mesmo. Era pra minha filha, mas é você que está aqui comigo, então vai você mesmo. Porque é filho também, né? E aí, nas minhas piores crises, eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu estou instruindo, eu estou orando, né? E é assim que Deus faz. Ele não quer que a gente se limite para aquilo que Ele nos responsabilizou. E aí, eu falei, Deus, eu dou o meu melhor. Porque, na verdade, eu não dou o meu melhor para a pessoa. Embora você seja alguém que ama, que Deus ama. Eu dou o meu melhor para Deus, que ama você.
Quando eu dou o meu melhor para Deus, Ele se encarrega de cuidar de você que está aqui ouvindo Ele através da minha boca. Ele se encarrega de cuidar de você naquilo que você precisa. Quando eu amo a Deus, quando eu sirvo Ele, quando eu busco Ele, o reino, e depois as demais coisas. Meu Deus, Ele apanhou essa semana, hein? Ele apanhou. Sabe por que eu falei assim, amor? Quando Deus vê um sentimento, uma vontade dentro de você de fazer a obra, isso eu falei para eles lá atrás, para a Ariadne, para a Camila, para a Luísa, para a Neide, para a Luciana, eu falei, ele vê você, se ele vê um sentimento de você, querer fazer a obra dele, e um tempo, uma disposição, uma disponibilidade para fazer a obra dele, ele investe, ele acredita em você e investe em você. Aleluia. Eu falei isso, Ariadne, há um tempo atrás. Falei, e eu falo direto. Mas se você não tem tempo, não tem sentimento de fazer a obra, como é que Deus vai confiar numa obra dessa na sua mão? Mas tem gente que mesmo não tendo tempo, mesmo não tendo vontade de fazer, quer fazer. Mas como é que Deus vai investir? Por que a gente está entrando em todas essas nações? Porque Deus viu uma vontade lá atrás no meu coração de realmente querer ajudar o meu semelhante. De querer fazer a obra para Ele, de querer abraçar essas pessoas, de querer dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está nu. E aí quando a gente faz isso, é o que Deus faz. Você entende? Você entende? Ele se encarrega de fazer o que precisa ser feito no nosso meio, quando existe uma verdade dentro de nós. Quando existe um querer, quando existe um sentimento em relação às coisas do Senhor. Você precisa mostrar para Deus se você realmente tem essa vontade ou não. Porque se você quiser fazer, atropelar, sem ter essa vontade e sem ter esse tempo, as coisas não vão acontecer. Entende? Eu falei para o meu marido. Sabe por que o judeu é rico? Quem fala isso é o apóstolo, né? O judeu é rico, o judeu é próspero, o judeu é abençoado, todo aquele povo é abençoado. Mas por quê? Eles entendem na lei de Deus. Não estou falando de dinheiro não, estou falando de entrega, tá? Eu nem falo aqui para vocês que vocês têm que dizimar. É vocês que têm que ter essa consciência. Tem que entender o que é isso, e vocês fazem por si, ou por não, ou faz ou não faz. Isso não cabe a mim responder a você, responder no lugar de vocês. E aí, ele disse que os judeus, ao invés de... Eu falei para ele aqui, ó. Ao invés deles dar 10%, eu não estou falando para você fazer isso, porque isso é lei deles, tá? Em vez deles dar 10%, eles dão 90%. Olha o segredo da riqueza. Porque eles acham que Deus, Adonai, o Eterno, o Yeshua, já deu o suficiente para eles. Já deu a vida, já deu a saúde, já deu a família, já deu o ar de vida, já deu a água, já deu a comida. E eles acham que 10% é suficiente para eles se manterem, para eles se sustentarem. 10% é de Adonai. Porque Adonai, lá para os judeus, eles cobrem a viúva, o órfão, cobre os que estão na rua, os necessitados, os pobres e oprimidos, e ainda sustenta aqueles homens que perderam por algum motivo, perderam as suas empresas e faliram. E aí, esse dinheiro desse dízimo é para esses empresários que até eles se levantarem, esses dízimos e essas ofertas vai sustentar ele e a família deles. Olha isso. Olha isso, hein? Estou falando de judeus, viu, Gabriel? De judeu. Que entende que o que Deus já deu para eles já é o suficiente para eles estar bem e felizes. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí eu falei pro meu esposo, ó, quanto que você dá de tempo para Deus? Eu tive que provar para ele que ele está dando o resto para Deus. Foi ou não foi, amor? Essa semana, tá? Não tô falando aqui para vocês, não. Eu falei primeiro para ele. Porque se estamos juntos, tem que estar com o mesmo pensamento, o mesmo sentido. Né? Falei, ó, quanto de tempo você dá para Deus? Aí quando eu vou trabalhar, e aí quando eu chego aqui, aí... Só que quando você chega desse jeito, você já está cansado. Sua mente já não funciona mais como deveria. O que tinha que fluir de força e energia, você gastou no trabalho.
sobra o quê? Ah, mas não é resto, é o que eu posso dar. Nesse sentido é, Rafa. Nesse sentido é. Porque ele diz, buscar primeiro. Se você acorda e vai trabalhar, você está buscando primeiro o quê? É, irmão. Ou então eu estou enganada. Você está buscando primeiro o dinheiro. Você está buscando a palha. Pastor, vou te explicar mais uma. Foi isso que o diabo viu. Eu vou ter que pregar, já já eu dou a ceia. Eu estou impulsionada. Ingrid, Faraó, quando o povo estava lá no Egito, fazendo tijolos para construir. Quem conhece as pirâmides? Todos conhecem as pirâmides do Egito, né? Então, para construir aquelas pirâmides daquele Egito, Alisson. Daí, o que eles estavam? Só que para fazer esse tijolo precisava de uma mistura. O que era essa mistura? O capim. O capim. Só que eles iam até os lugares. Como que é quando faz, Paulo? Lá, quando a gente fazia os tijolos? Olaria, né? Eu e meu irmão já fizemos tijolo. Já misturamos esterco, né? Que lá na Bahia era esterco. Eu carreguei esterco aqui. Carreguei barro aqui. Carreguei na mão tijolo. Eu já fiz isso, eu e meu irmão. Tá aqui que não deixa mentir, porque era o meio que a gente tinha de ganhar dinheiro. Meu pai fazia os 20, 30 mil tijolos, 2.000 tijolos. E a gente ajudava meu pai a fazer isso. Então tinha que ter uma mistura. Só que dava um trabalho danado pra gente pegar a mistura. Fala aí, Paulo. A mistura era aqueles restos de esterco de animais que ficavam na roça. E a gente ia catar, pegava aqueles pano, ou saco, ia pegar um por um e jogar no saco. Pegava um por um e jogava no saco. E aquilo é resto de capim diluído no organismo do animal, que sai lá cheio de... Meu, quando aquilo tocava na pele com o sol e suado, ficava pinicando, não era, Paulo? A gente ficava pinicando mesmo. Era uma coisa que dava uma coceira no corpo da gente. E aí a gente pegava, era sol quente, árduo, pegava, o animal passava aqui, deixava, secava. Quando estava seco a gente ia lá, pegava, colocava no saco e levava para a olaria. E aquela mistura a gente misturava no barro, porque o barro era muito forte. Se não tivesse essa mistura, o tijolo rachava e não prestava. Não era, Paulo? O tijolo não prestava mais. E aí aquela mistura dava uma quebrada naquela força do barro. E aí o tijolo ficava bonito, a telha ficava bonita. Lá no Faraó, isso já veio de lá, do Egito. Lá ele percebeu que o povo estava fazendo os tijolos e a palha, quem trazia, quem se encarregava de trazer até lá, o Camilo, era Faraó. Essa palha, era ele que se encarregava de levar até os tijolos. Só que Faraó percebeu que enquanto ele estava dando a palha para eles fazerem os tijolos, sobrava tempo para os hebreus ir adorar Adonai. Presta atenção! Sobrava tempo para eles irem adorar Deus. Faraó viu isso, e quando ele viu que sobrava tempo para eles adorar a Deus, esse povo ficava mais forte. O diabo, que era Faraó, que aqui a gente fala, né? Faraó, viu lá que eles estavam se fortalecendo, ele pegou e deu um jeito de quebrar esse templo. Ele falou, ó, eu quero o resultado dos tijolos. Eu quero do mesmo jeitinho, só que agora quem vai buscar a palha é vocês. Ele quis tirar o tempo de adoração para potencializar a responsabilidade e o tempo deles quando fosse fazer os tijolos. Ou seja, aquele tempo que eles tinham para adorar a Deus, o Faraó falou, agora quem vai buscar o tijolo, a palha é vocês para misturar, se vira. Na cabeça dele, agora eles perdem a força, porque não vai ter tempo para ir adorar o Deus deles. Você entende? Então o que o diabo está fazendo hoje em dia? Fazendo você trabalhar. Ou às vezes nem trabalha e perde tempo, sem trabalhar mesmo. Obrigações de casa, dona de casa, obrigações de filho, obrigações de mãe, obrigação de irmão, obrigação. Ele quer entulhar você com esse tempo, para que você perca tempo de adorar a Deus. De fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. Porque Deus falou, Deus ele faz a obra de qualquer jeito. Ele entrega o milagre pela metade. Ele não entrega o milagre pela metade. Ele não entrega. Ele dá o que é perfeito. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus é perfeito nas suas condições. Ele é perfeito para nós. Ele não faz nada pela metade para a gente. Ele faz na sua perfeição. Ou seja, ele espera que nós façamos também. Ele espera que eu tenha tempo disponível. Mesmo que seja 20 minutos. Mas que seja 20 minutos. Que quando você for fazer um vídeo aqui no nosso caso,
Esse vídeo chama a atenção de uma alma que está cativa lá, porque tem uma unção no vídeo. Porque tem uma unção carregada da graça de Deus, porque foi feito na hora de uma adoração a Deus. Porque a gente transfere essa adoração, pastor, através do tempo que a gente tem com Deus. Porque se você for fazer um vídeo balançando o berço, lavando a louça e aqui tentando fazer um vídeo, esse vídeo só vai ser mais uma imagem que você vai perder um tempo para fazer e ele não vai surgir efeito nenhum no mundo espiritual. Porque você não separou aquele tempo para Deus. Porque você não teve espiritualidade e fluir de você, emanar de você a virtude que faz curar. Eu já cansei de falar, não é movimento, não é 30 áudios, não é 30 vídeos. É um que pode alcançar 30 almas. Às vezes 30 vídeos não alcançam uma alma. Mas um vídeo cheio de Deus alcança 30 almas. É disso que eu estou falando, é o inverso do que a gente está fazendo. Porque a gente acha que correndo é que vai ter... correndo para fazer as nossas vontades é que vai sobrar esse tempo. E esse tempo é que é o suficiente para Deus. Não é que Ele quer que você fique o dia inteiro desempregado, tanto é que Ele falou, vai trabalhar. Mas o tempo que você para você se dedicar a Deus, que seja meia hora, mas que seja uma meia hora com espiritualidade, que seja meia hora com santidade. Porque a gente fala tantas coisas aqui, a gente está tendo essa dificuldade com o texto dos vídeos, porque parece que não entra o que a gente fala. Inclusive eu vou falar com a mídia sobre isso. Não entra, a gente fala 1 milhão de vezes a mesma coisa, mas isso não está entrando. Por quê? A mente está bloqueada. Por que a mente está bloqueada? Porque na verdade o seu coração também está fechado para isso. E não é só pegar. Não é só pegar. Não é só fazer. É você ter a responsabilidade que Deus colocou na sua mão para você fazer aquilo com excelência. Entende? Com excelência. Com excelência. Com excelência. Deus falou assim, ó, se você não for fazer o que você já tem 10 anos pedindo para eles, eu vou fazer que nem eu fiz com Saul. Eu tiro Saul e coloco o Davi. Eu falei, Deus, mas eu não sei fazer. Entra no aplicativo que eu vou te ensinar. Meu filho, no primeiro dia que eu entrei, eu não sabia nem ligar o barato. Mas quando eu entrei, que Deus falou, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, nós começamos a levantar, alavancar, eu e ele. Foram 3 meses, né, amor? Ele fazia 100 vídeos numa noite, e eu fazia 100, 120 numa noite. Porque nós nos dedicamos àquele momento para a gente alavancar aquilo que é, ó, o ID. O ID está aqui, ó. O ID está aqui. O alcance do ID está aqui. O alcance do ID está aqui. Sabe esses 4 cantos da terra? Está aqui, na nossa mão. A ponte é essa, mas a gente precisa entender que não é de qualquer jeito que a gente faz. E eu falei para ele, essa semana, revelar o que você está fazendo lá fora, porque você está correndo atrás de palha. E não é o dinheiro que vai fazer a diferença aqui. É o seu tempo com Deus. Por quê? A gente fica nessa, vou trabalhar, porque eu preciso pagar conta, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo, aí eu preciso ir, cumprir com a minha responsabilidade. Mas quando chega no final do mês, teu dinheiro não deu para pagar metade. Porque o tempo que era para Deus, você está gastando lá, buscando a palha que Faraó, que o diabo viu, que você estava perdendo na presença de Deus. Você está entendendo? Aí eu falei, amor, você está dando só 10% do seu tempo para Deus. Então aprenda, vira essa chave na sua mente, eu falei para ele. Aprenda, que não é você sair daqui de manhã e chegar à noite, que vai ser o resultado para que Deus quer fazer através de você. De repente, você tem 10 carros para arrumar, mas com um carro só, Deus vai te dar o valor suficiente para você estar aqui fazendo a obra dele. Está aqui fazendo a obra dele. Está aqui fazendo a obra dele. Né? E Deus falou para mim, falou, tem 10 carros lá para arrumar. Eu falei, mas se Deus quiser, e você entendeu o que ele está falando, ele te dá um carro e paga os 10. E ainda te deixa com tempo para você ir fazer aquilo com perfeição para ele. Alguém pode falar de Jesus? Entendeu? Aí Deus falou, e a Luciana, lembra? Eu trouxe o texto de testemunho para ele. A Luciana, Deus quer fazer você andar sobre as águas, mas a Luciana não quer sair de lá. Deus quer a Luciana fazer a Luciana andar sobre as águas. Mas a Luciana tem medo de sair do barco e afundar. É esse medo que ele tem. De sair do barco e afundar. Porque o barco são os carros. É o dinheiro. Entende? Mas se andar sobre as águas, ele vinha aqui fazer com excelência para Deus e ele dá uma Ferrari para ele arrumar em uma semana e pagar todos os carros. Ele pode ficar 1 ano sem trabalhar. Glória a Deus. Se ele pegar uma Ferrari para arrumar. Que ele pegou quantas Ferrari você pegou para arrumar? Muitas Ferrari. Só que era lá dentro.
Era lá dentro do autódromo de Interlagos. E quantas vezes Deus, há 5 anos atrás, vai Interlagos. Vai Interlagos. Vai Interlagos. Vai Interlagos. Vai, tá bom, então já não entendeu Interlagos. Então vai lá onde era a tua oficina. Quantos carros cabiam na sua oficina, papai? 40, papai? 40 carros cabiam na oficina dele. Aí Deus falou, manda ele lá que o negócio tá vazio. Tá alugado. Eu quero ele de novo naquele lugar. Só que hoje, lá ele trabalhava pro diabo, agora ele vai trabalhar pra mim. Papai, foi? Papai foi? Fala, papai. Quantas vezes Deus falou? Quando a gente como, já estava alugado. Quando Deus falou, já que na mão era Ramon. Então, peguei ele, entra aqui no carro que eu te levo lá e fomos andar. O cara falou, acabou de alugar. Acabou? De alugar. Perdeu a chance. Porque não deu ouvido à hora que Deus falou. E eu? Aí eu tava assim, né? Agora sim. Porque cada vez que Deus usa minha boca para falar com alguém e alguém não ouve, olha Rodolfo, como é que eu fico. Eu falei hoje, esse braço é para fazer alguma coisa, não é? Ele serve para quê? Senão ele não estava nem aqui. Essa perna é para fazer alguma coisa, essa boca para fazer alguma coisa, o ouvido, o olho, para fazer alguma coisa. Aí eu falei para a Luísa, ministrando a Luísa, ministrando ele também. Porque antes de eu falar com vocês, eu falo com o corpo ali dentro. E falei para você também. Eu falo, braço, é Deus falando. Levanta. Braço, mexe o dedo. Braço, fecha a mão. O braço está aí. Só que enquanto esse braço não entende o comando de Deus no corpo de Cristo, que são todos nós, ele está pesando, só está pesando. Só está pesando. Então para que é esse braço aí? Para dar mais peso para o corpo? Que se a perna também não entender a função dela, vai pesar também. Se a mente, se a coluna não entender, vai pesar também. Como é que vai ficar a obra de Deus? Glória a Deus. Aí eu falo, braço levanta. Fecha a mão. Abre a mão. Levanta o braço. Fecha o dedo. Abre o dedo. Aí sim. Está fazendo exatamente a função que cabe ao braço a fazer. Mas se não, só vai trazer dano ao corpo. Quem está entendendo isso aí? Amém? Só que antes de eu falar para vocês, eu falei do meu marido, falei para a Bispa Luciana, falei para a Luísa, que agora Deus pegou ela de jeito, que agora ela enquadrou, encaixou, saiu de onde ela estava e se posicionou. Quando a gente se posiciona, Deus faz isso aí, tá? Porque era assim que Deus usava a Luísa lá atrás. E ela foi se desviando dos caminhos, porque foi deixando as coisas, tirar a pureza do coração dela, foi entulhando o lugar que era de Deus por conta de mágoa, por conta de raiva, por conta de falta de perdão, por conta de filho, por conta de sentimento, e ela foi entulhando. E para mim trabalhar essa Luísa, eu não desisti dela, porque eu sabia que ela tinha algo de bom para oferecer para Deus. Aleluia. Não desisti, como não desisti de ninguém aqui. As pessoas que saíram por si só. Inclusive, era nisso que eu ia chegar. Era isso que eu ia chegar. Eu chorei. E eu falei, Lia, eu falei assim, Deus, eu estou cansada de ser escada. Estou cansada de ser escada. Eu estou cansada de ser porta para as pessoas chegarem em mim e alcançar o que elas querem. E depois, simplesmente, por algum motivo, elas vão embora e dão um chute no meu traseiro. Como se eu não fosse ninguém, como se eu não tivesse valor. Eu chorei mesmo. Eu já estava muito triste, mas ele nem veio chorar, eu choro quando ele não está em casa. Mas nesse dia eu não aguentei, eu estava tão sobrecarregada, eu falei, eu estou cansada. E a Luísa estava lá, a Meire estava aqui também. Foi o dia que elas vieram dar uma força para mim aqui na casa. Né? E eu falei, não estou mais. Como assim? Como é que as pessoas estão lá fora? O Senhor traz até aqui. Ô, gente, eu chorei. A doutora Rosângela é uma amiga minha. Ela trabalha na comissão de direitos religiosos aqui no Brasil.
A ONU reconhece o trabalho dessa minha amiga. E ela mandou um vídeo para mim. Eu mandei para todo mundo, mas eu mandei chorando. Mandei chorando. Mandei chorando. Deus falando comigo. Sabe qual é o vídeo? Não sei se vocês viram. Deus falando o seguinte, explicando no TikTok através de uma mensagem. Que Deus tirou o povo do Egito, pastor. Ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Mas o primeiro poço que eles encontraram era o poço de Mara. Quem já ouviu falar disso aí? Pois é. Olha isso, Rodolfo. Ali foi um cuidado de Deus que eu vi. Ô Ingrid, ela falou, eles ficaram todo esse tempo saindo do Egito. E chegaram no poço de Mara, só que eles estavam morrendo de sede. Aí você imagina, você está morrendo de sede e você dá de frente com o mar. Como é que você vai matar sua sede? É água para dedéu, mas é salgada. Só que no caso lá era amarga. Era amarga, Gabriel. O poço era amargo, a água. Aí, quando Moisés tinha que dar um jeito para resolver o problema daquele povo, ele pegou e falou assim, Deus, o que eu faço? Ele falou, ó, pega um galinho de árvore e toca na água, que ela vai se tornar doce. Só que hoje, os historiadores entendem que o poço de Mara era amarga, não é porque... E a água, fala aí, 100% potável. Como que a água é 100% potável, boa para beber, se ela está amarga? Olha as coisas de Deus. Eles entenderam, hoje os historiadores viram que nesse poço tem um monte de plantas amargas e medicinais. Consegue entender isso aí? Medicinais. Sabe o que Deus falou? Tirou o povo do Egito, levou até o poço de Mara, para eles serem curados. Entendi tudo. Eu também entendi. Por isso que eu chorei. Eu chorei largado. Porque Deus sabe que quando a pessoa chega até esse poço, que é esse ministério, é para Mara curar. É que através desse poço, eles saiam da sequidão, saiam da sede. E vê o socorro de Deus e a cura. Aleluia. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou ministrar a ceia. Alguém entendeu isso aí, gente? Aí a pessoa, quando vem, eu não acho certo. Ai, lá na outra igreja o pastor falou isso. Será que o pastor é Mara? Será que o pastor tem um poço que chama Mara? Isso aqui não está certo, mas será que foi realmente Deus que levantou Moisés ou foi ele que foi lá? Por causa do pastor que é amiguinho dele. Tem que ter esse discernimento. Porque para falar até papagaio fala. Agora tem que saber se realmente foi Deus que enviou, se realmente a pessoa tem santidade, tem temor a Deus e tem um chamado. Porque só quem tem chamado aguenta o que a gente aguenta. Só quem ama as obras de Deus aguenta o que a gente aguenta. Sem abrir a boca, sem reclamar. Porque você viu aqui que quem veio nos defender foi o próprio Deus, porque por nós não fala. Eu não falo, ele não fala, a Lu não fala, mas a gente sabe por trás dessas câmeras, e quando a gente não está nesse altar, quanto é cobrado tudo isso que a gente fala aqui, quando nós estamos reunidos, ou até mesmo quando nós não estamos. Como é cobrado esse chamado, essa vida. Cada pessoa aqui vale mais que o mundo inteiro. Você sabia, Gabriel? Se Deus falou para mim, Mara, se você conseguir encaminhar o Gabriel para o céu, ele para mim vale mais que o mundo inteiro. Então, quando eu consigo encaminhar você para o céu, eu estou carregando o mundo nas minhas costas. O Alisson, quando eu carrego você e eu caminho você para o reino de Deus, que você permanece firme e Deus te arrebata e você vai ter salvação, eu estou carregando o mundo inteiro nas minhas costas. Não é assim que Deus fala? Que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Então a sua alma, para mim e para Deus, é o peso de uma responsabilidade de carregar o mundo inteiro nas costas. Muito. Muito, Rodolfo. Porque é palavra. É palavra. Então, a responsabilidade que eu tenho de instruir vocês até o reino de Deus é o peso de um mundo por cada um que vem aqui e é salvo. Só que aí a pessoa vem
Aí deixa o diabo falar, deixa o diabo manipular a mente, deixa o diabo tomar conta dos seus pensamentos e daquilo que Deus tem para falar, para fazer. E aí sai por essas portas, ainda achando que a gente está errado, ainda achando que nós é que estamos errados na presença de Deus por deixar alguém, uma criança com 12 anos, sentar na mesa. Lá na minha igreja o pastor não deixa o jovem tomar ceia. O quê? Mas aqui Jesus chamou até Judas para se assentar e dividir o pão e o cálice. Está entendendo a profundidade da revelação? Deus chama os que deitam no ombro dele, que é João, é o profeta do amor, o discípulo do amor. Mas coloca Judas para dividir o mesmo pão e o mesmo cálice. Entende? É verdade, minha linda. Ele põe Pedro, Tiago, João, mas põe Judas também. E dá o pedaço para Judas, e dá o cálice para Judas. E lava o pé de Judas. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que eu tenho que falar? Você pode, você não pode. Se nem Deus faz isso. Porque ele chama para se assentar. O sujo, o limpo, o rico, o pobre, o pecador. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que está fazendo o oposto do que o meu Jesus faz. Não. Ele diz, presta bem atenção. Aquele que vem até a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Se ele vem até Jesus e até a mesa dele, quem sou eu para falar, você não pode? Eu sou juiz? Eu sou Deus? Porque isso aqui, para quem entende, é um alimento espiritual. Então, cada vez que eu tomo do cálice e como do pão, eu estou alimentando meu espírito, não é minha carne. Cada vez que a gente se assenta ali, é o espírito, é o seu espírito que Deus está alimentando. Não é sua carne. Sua carne você come arroz e feijão. Mas o pão, o corpo de Cristo e o cálice, que é o sangue dele, você vai alimentar a sua alma. E quem sou eu para não dar alimento para a alma? Que Deus me puna se eu estiver errado. Deus me puna se eu estiver errado. Deus cobre de mim se eu estiver errado. Mas até então, até hoje não foi pelo contrário, eu tenho ganhado almas. Porque tem gente que sai de igreja e fala assim, apóstola, lá na minha igreja o meu pastor disse que não pode me batizar se eu não estiver casada. Mas lá com João Batista foi assim? Jesus falou, oi, você que está casado, pode batizar. Ô, você que já parou de fumar, não pode batizar não. Ei, você que ainda está usando droga, não pode se assentar no nosso meio. Foi isso que Jesus fez? Pois é. Ele se assentou no meio deles e falou, pode vir. Eu vou curar vocês, porque eu vim atrás dos doentes. Eu não vim atrás dos que estão curados. Eu vim atrás dos que estão doentes e cativos. Eu vim libertar aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que se prostitui, aquele que rouba, aquele que mata. Foi para esses que eu vim. Porque os grandões lá não aceitaram ele não. Ele até chamou, mas eles não aceitaram. Alguém está entendendo isso? Essa é visão de reino. Agora fica... Aí eu batizei ela. Por quê? A salvação é junta? Não. Se meu marido batizar, eu batizo. Se meu marido não batizar, eu não vou batizar. Ei, quando Deus te chamou, você nem marido você tinha. Meu Deus do céu. Quem chamou você dentro da tua barriga? Da barriga da tua mãe. Você tinha marido na barriga da sua mãe? Você tinha promessa. Você tinha promessa. Aleluia. Você tinha promessa. Você não tinha marido. Marido Deus foi te dando conforme a sua busca, a sua oração. Né, Madalena? Sou prova minha. Jesus não falou assim, ó, só você que parou de beber que vem aqui se batizar. Porque a salvação é individual. Deus falou em Apocalipse, falou, dois vão estar deitados numa cama num quarto, não é? E um vai e o outro vai ficar. Ele não quer dizer se é teu marido que está batizado ou não. Ele quer dizer que vai ter um casal que vai estar num quarto, deitado numa cama, em dois, e um sobe e o outro fica. Seja batizado ou não. E o que você está esperando para fazer aliança de verdade com Deus? Para não esperar em alguém
E nem imaginar que a sua salvação dependa de alguém. Escapa-te por tua alma. Lembra do anjo? Lembra do anjo? Que Sodoma e Gomorra estava acabando com tudo. Ei, escapa-te por tua alma. Não olhe para trás. Se você olhar, você vai ficar parado. Que nem a estátua de sal que está lá até hoje, que é a mulher de Ló. Essa chamada é individual. Agora aqui é individual. Falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hã? Essa é a promessa. Mas se tua mãe não quiser, você não tem responsabilidade nenhuma. Se o teu filho não quiser, você não tem responsabilidade nenhuma. Se o teu marido não quiser, você não tem responsabilidade nenhuma. Mas escapa-te por tua alma. Busca você a tua salvação. Busca você a santidade. Não fica dando desculpa porque fulano não serve, porque fulano não vai, porque não ora, porque não jejua. Faça você aquilo que Deus manda você fazer. Faça você o que Deus responsabilizou você a fazer. Agora, se a pessoa está na mesma igreja, ou não está vendo a mesma palavra e ela não fizer, problema dela. Faça você, porque Deus está falando aqui em cada um. Amém. Eu estou falando assim, ô pastor, jejue. Madalena, jejue. Camila, jejue. Paulo, jejue. Não, eu estou falando igreja. Amém. Quem está sensível? Quem está sensível? Quem está sensível? Quem está sensível? Amém? Amém. Oh, cadê? A Neide está com você aí? Tá. Pode chamar a Neide e a Luísa para pegar aqui o cálice. A gente separou a palavra aqui? Já. 26, 14, né? Olha aqui. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi até os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E disse então: buscava oportunidade para o entregar. Buscava o quê? Oportunidade para entregar. Buscavam oportunidade para o entregar. Eu falei Mateus 26, 14. É isso. 26, 14. E eu ouvi uma mensagem esses dias atrás. E eu peguei a Neide, querendo chorar por causa de uma situação. Foi na casa dela, eu fui lá, Deus mandou, né? E ela estava cansada. Pastora, apóstola, estou cansada. Eu falo, bem-vindo ao clube. Se junte a nós, se junte a mim, se junte a mim. Se junte a mim. A Luciana, porra. Ó, bem-vindo ao clube. Tá ficando mais forte. Se junte a mim. Eu falo e não outro. Junte-se a mim. E sigam-me os. Junte-se a mim. O meu time de falar e as pessoas não ouvir tá ficando mais forte. Amém. Aquele que não ouve, que se cuide. O time que não ouve, que se Cuide. Porque o time que está no mesmo barco, de estar cansado de falar, está ficando mais forte. Amém, Senhor. Quem mais está aí? Quem mais quer vir para cá? Quem mais? Amém. Amém, Senhor. Quem mais quer vir para cá? Amém. Você fala e não escuta, né? Então vem para cá, que aqui está melhor. E eu falei para Deus, cansei. Não quero mais ser escada, nem tapete. Eu vou terminar, gente. Nós vamos embora para casa. E as pessoas vêm aqui, porque essa árvore, olha só, entenda, isso aqui é promessa de Deus para você, o ministério. Amém. E as bênçãos daqui também, e a unção daqui também, são bênçãos para vocês. Amém. Só que essas plantinhas que vocês estão colhendo, eu já plantei lá atrás, na lágrima, no choro, no monte, ficava dias, e eu falava: Jesus, faça esse monte ficar bem gelado, porque eu gosto de pagar preço pelas almas. Irmã,
eu entrei numa tenda que não tinha cristão que aguentasse o frio que estava lá dentro. Os apóstolos, os irmãos saíram para fora da tenda, porque falou, lá fora está mais quente que aqui dentro. Eu falei, entendi, Jesus, você me ouviu, né? Você fez daqui um iceberg, porque eu falei, quanto mais preço eu pago, mais alma eu ganho. Aleluia. Quanto mais preço eu pago, mais alma se rende. E aí, os apóstolos saíram, e não era que estava quente lá fora e frio lá dentro? Aí quando foi no terceiro dia, no último dia, eu estava comendo só pão e água lá, no monte. E era uma lona, hein? E aí, eu falei assim, o apóstolo falou assim, não era do meu time, não era do meu clã, era de outra igreja. E ele falou assim, meu Deus, mas que mistério é esse? Por que que lá fora está mais frio do que aqui dentro? Porque aqui é lona, e lona esquenta. E se o calor está lá fora, a lona tinha que esquentar mais aqui dentro. E está mais frio do que lá fora. Aí eu falei assim, fala ou não fala, Jesus? Ele falou, pode falar. Eu falei, ô apóstolo, é que eu orei para Deus que quando eu viesse para cá, era para ficar bem frio, para me pagar mais preço pelas almas. Ele falou, tá, entendido. Aí Deus ouviu sua oração, viu, irmã? Que aí fora, aí dentro tá frio. E eu ficava lá dentro. E as mulheres passavam a mão assim para aquecer as pernas. E ninguém entendia o frio e eu bem caladinho. Mas quando foi esse dia, eu falei, agora eu vou ter que falar. Foi eu que pedi para Deus para estar bem, mas para me pagar mais preço ainda. Porque quanto mais preço se paga, mais... Fala alto! Mais almas. Quanto mais preço você paga, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. segredo, quando a gente ganha alma, nosso galardão vai só aumentando, né, mano? Aí Deus, lá do céu, vai ouvir, aquela ali tem poder, aquela ali tem autoridade. Então eu vou ouvir a oração dela. Deus falou assim, ó, quando eu falei pro meu marido, falei pra ele, eu vou falar pra ele, não dizer que é pra você levar a palavra pro coração, pra casa pro coração e fica bravo comigo. Falei assim, amor, quando a gente faz Deus como prioridade, quando a gente coloca Deus como prioridade, Ele prioriza você. Aleluia. Quando a gente tem Deus como prioridade, Ele vai priorizar suas causas. Amém, Senhor Jesus. Ele vai priorizar sua oração. Amém, Jesus. Ele vai priorizar a porta que você pediu para Ele. Ele vai priorizar a oração que você fez. Vai. Eu tenho até medo de falar. Esse dia eu estava bem aqui, mancando. Meu Senhor, olha que sujo que está a minha casa. Eu não aguento ver sujeira, Pai. E o Senhor disse que não habita em lugar imundo. Eu não estou conseguindo limpar a casa. Senhor, envia alguém para me ajudar. 2 dias depois, a Lu e a Neide falou, vou ajudar a senhora a limpar a casa. Glória a Deus. Amém. Como foi? Se você prioriza as coisas de Deus, Deus prioriza as suas coisas. Amém. Se você colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai colocar você também em primeiro lugar. Eu creio. Estou pregando. Meu Deus. Já viu aqui? E a Neide chorando. Eu levo vocês em casa, tá? A Neide chorando. Meu moleque, tu ainda chora assim por causa de problema? Para! Você não criou casca ainda? Eu ia chorar, a senhora não deixou. Não chora. Deus me falou hoje, vou chorar por alegria, porque de tristeza chega. Aí ela, engole o choro. Fiz que nem criança. Engole o choro. Para de chorar. Aí Deus fez. Fala pra ela. Na noite que eu fui traído, eu dei graças ao Pai e parti o pão. Então na noite que você é traído, na noite que alguém faz alguma coisa pra você, você tem que pegar o pão, dar graças a Deus e partir e dividir com o teu irmão que te traiu. Glória a Deus. Aleluia. Aí você tem pensamento de quem? É o seu ou de Deus? Na noite que você foi traído, na noite que Jesus foi traído, Ele levantou o pão, deu graças ao Pai e partiu para o traidor. Ou você pensa que o traidor está lá no Nordeste? O traidor está na tua mesa, comendo pão contigo. Verdade.
Estava na mesa. Eu sei disso. Dormiu. Comeu. Dei prato na mão. E depois, você não presta mais pra mim. Tá entendendo, né? E até a criança estava orando para sair. Quando tem traidor na mesa. E um dia Deus falou assim, ei, e aí pai, estou vendo tudo isso, e agora? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Eu falei, dessa vez eu faço. Eu não falo ninguém, não falo ninguém. Meu Deus, é consultor. Eu só sou gerente, quem manda é o chefe. Quem manda é o presidente da empresa. Eu não mando nada. Vou passar na frente dele, nunca pode ser mandado embora. A gente passa na frente do patrão, a gente é mandado embora, né? Então, eu não passo na frente dele. E aí eu falei, Jesus, e agora? O que vai fazer com ele? Eu vou deixar que eu vou pôr no coração dele. Eu vou colocar no coração dele para ele. Você não vai dizer, mulher, ele foi me falar? Você mandou ele embora, como muitos fizeram lá atrás. Eu cuidando, tirou do altar uma criança, como ela é grande. Só que a criança estava desse tamanho, quem viu aqui sabe, desse tamanho, comprando uma guerra do pai que estava bebendo, que estava fumando, que me louco, enquanto falava mal das pessoas, a mãe falava mal das pessoas do WhatsApp, vai lá dançar e orar pelo teu pai. E a menina dançava. E daqui a pouco o sangue estava escorrendo pelo nariz da menina. Eu falei, tem que tirar ela porque ela está fazendo um preço muito alto. Tira essa menina, vamos tirar. Aí a mãe foi falar que eu tinha tirado a menina do altar e jogado ela fora da igreja. Então eu falei, Jesus, quero mais tirar a menina. Não quero mais não. Faça isso, Senhor. As pessoas não saem daqui dizendo que eu mandei embora, que eu estou não quero saber esse preço não. Falei mesmo. Aí quando foi 2 dias, Deus falou pra mim, pode deixar. Essa semana mesmo. Você viu como quando a gente prioriza as coisas de Deus, a gente faz coisas extraordinárias por você. Eu priorizo. Meus filhos sabem, minha filha que está aí sabe, minha neta que está aí sabe, meu irmão que está aqui sabe, minha mãe sabe. Entende? Minha mãe sabe. Então, a mensagem é, quando você priorizar Deus, Ele vai priorizar você. Amém. Glória a Deus. Hoje nós tivemos testemunho disso. Rodolfo tem se dedicado, não está sendo fácil, porque eu sei muito bem disso, mas tem dado ouvido à voz de Deus através da nossa boca e através da boca do apóstolo. O apóstolo, eu fiz isso, amém, meu filho. Olha, está dando certo. Posso falar o seu milagre? Das meias. Posso? Eu comprei uma remessa de meia para ajudar na vida dele e ajudar as crianças de Moçambique. Eu comprei o que eu vendo, eu pego o dinheiro e alimento as crianças lá em Moçambique. E aí, ele falou para mim lá, numa campanha que a gente estava fazendo lá no interior. Ele falou assim, falei, Rodolfo, e aí? Ele falou, não, pode deixar que domingo eu dou o Pix para a senhora, ela deposita na minha conta. Eu falei, tudo bem, você está indo para o culto mesmo? Ok. Quando ele chegou aqui, ele falou, apóstolo, a senhora está fazendo pergunta? Eu falei, pode. A senhora depositou o dinheiro na minha conta? Eu falei, qual dinheiro? Eu, aquele das meias que a senhora comprou de mim. Eu falei, ainda não. Por quê? Ele falou assim, porque alguém foi lá e depositou. Eu falei, você não me deu o Pix, como é que eu ia depositar? Glória a Deus, aleluia. Posso falar o valor, não? Não, né? É verdade. Mas foi muito mais do que o que eu comprei de meia que foi para a conta dele. Glória a Deus. Ele priorizou. Ele priorizou, velho. Tá entendendo? Ele priorizou, irmãos. Ele obedeceu. Por isso que Deus falou, você obedeceu, por isso que eu faço mesmo. E Deus é assim, o Rodolfo falou essa semana na casa dele, que Deus gosta que a gente vai para cima. Que Deus gosta que a gente se revolta. Que Deus gosta que a gente realmente faça
valer a pena aquele Deus que a gente serve quando a gente acredita que Ele pode fazer milagre. Agora se fingir de coitadinho, para de chorar. Para de chorar. Não dá certo. Ele diz, sabe esse Ele pregando para nós. Eu falo a Deus. Fala na boca do pequenininho, Senhor. Hã? Fala, Deus. Por quê? Ele gosta que a gente vai dar certo. Levanta e tem de bom ânimo. Acredita que eu sou contigo. Eu estava lembrando hoje a Luísa. Eu lembro que Deus falou da boca do seu filho. Estou cansada. Não vai ter. Verdade. Lembra? Eu dei risada. Eu falei, lembra, Lu? Que Deus usava a boca do Delomar para ficar. Tá cansado. Não vai dar. Aí ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pai. Deixa pra lá. Para! A gente não é vítima, a gente é filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você não é vítima do céu, você é filho de Deus. Amém. O dono do ouro e da prata e tudo que essa terra representa para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos terminar. Não põe. Vamos passar aquele louvor lá, Lu? Sim. Só que, qual é o fundo desse fundo? Acho que tem um outro fundo, desculpa, tá? Deixa eu ver, qual é o fundo? Eu escolhi um. Não é esse. Não. Pode ser, gente. Eu queria que você orasse nessa hora. Pode baixar. Dito aqui, de tudo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus falou, né, para nós aqui desde o início do culto, desde quando a pastora Madalena pregou, desde quando eu entrei, desde quando Deus veio aqui e fez o que Ele precisa fazer. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você orasse e falasse com o Senhor, no seu íntimo, sabe? O que realmente é necessário. A gente tem falado sobre isso, para a gente se arrepender. A gente tem falado sobre a nossa conduta, sobre a obra das nossas mãos. A gente tem dito aqui desde o início, desde sempre. Inclusive hoje, eu estava falando com a Luísa sobre um assunto. E quando eu vim abrir meu celular, uma mensagem. No ano passado, fez um ano. São lembranças de um ano. A mesma coisa que tinha falado no vídeo, eu falei no quarto com a Luísa. Eu falei, ó Luísa, Deus está falando tem um ano já. A mesma coisa. Deus está falando tem um ano. A mesma coisa. Gente, servir a Deus é por amor, não é por pesar. Servir a Deus é por graça, pelo amor que Ele tem por nós. Esse amor que Deus tem por nós é o que nós deveríamos sentir por Ele. Não porque você é obrigado, não porque você achou legal a unção, achou legal as línguas estranhas, não porque você achou legal o movimento, não porque você tem medo do inferno, não é por isso. Nós temos que servir a Deus com excelência, porque Ele deu o seu único filho, por amor de mim e de você, nós nem merecíamos. Até hoje nós não merecemos, porque nós o tempo todo ainda estamos indo contra a vontade de Deus através dos nossos pensamentos e através das nossas atitudes. Entende? Eu gostaria que você pensasse. Você viu aqui o que Deus falou? Vocês veem os milagres, os sinais e os prodígios. O que mais Deus precisa falar, Deus precisa fazer para que a gente venha ter a consciência de que realmente Ele confia em nós. Entende? Tem que começar por você. Eu falei para a Neide, agora você entendeu. Eu falei ontem na casa dela, a gente, naquela unidade, naquela comunhão. Eu falei, você sabia, tá vendo? Você queria que seu marido mudasse primeiro, mas na verdade Deus queria mudar era você. E quando Deus mudasse você, ia mudar eles também, por causa do seu testemunho. Mas a gente está sempre querendo que a outra pessoa mude no nosso lugar. E Deus está falando de você. Mude você primeiro. Mude você primeiro nas suas atitudes, naquilo que você precisa mudar, para depois quem está em volta mudar também. Se trata de você nesse sentido aqui.
começa por você. A obra de Deus começa em você. A responsabilidade que cabe a você começou em você. E é você que é sal. É você que é sal. É você que é luz. Não é o que está lá não. Que você, a pessoa nem conhece Jesus. Quer que a pessoa muda sem antes mesmo você mudar? Você é o sal dessa terra. É você que tempera a vida das pessoas que estão na escuridão. É você que dá luz e sabor a essas pessoas. Mas a gente insiste em fazer a vontade que está lá no mundo, que está nas pessoas. Os lugares, é a atitude, é o modo de agir, o modo de falar, o modo de andar, o modo de se vestir, o modo de pensar. Jesus diz que nós pecamos no nosso falar, no nosso vestir, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Ele diz que nós pecamos contra Ele só de pensar algo que desagrada a Ele. Você já pecou, embora a tua mãe não veja, o teu pai não veja, o teu filho não veja, ninguém vê, mas Deus vê antes. Então essa hipocrisia tem que acabar. A hipocrisia no nosso meio tem que acabar. O pastor não está vendo, mas Deus está, meu querido. A minha mãe não está vendo, mas Deus está, meu querido. Minha esposa não está vendo, mas Deus está, meu querido. Meu marido não está vendo, mas Deus está, meu querido. É aí que é a chave para você parar de desagradar a Deus. Porque quanto mais você desagrada a Deus, mais você se afasta dele. O problema é que a gente esquece que Jesus está do nosso lado. Não é de redor, é ao redor. Ao redor tem um anjo te olhando, te medindo. E ao redor tem Satanás também, observando a sua conduta e vendo o que sai da sua boca e as obras das suas mãos. Para depois ir lá, e falar, não abençoa ele não. Legalidades, brechas. Não abençoa ele não, ela está orando. Mas de que adianta orar e pecar? Ei, sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. É melhor que não faça do que sacrificar e Deus, a tua oração não passar do teto. Você é especial para Deus. Entenda. Você é amado do Pai. Você é alguém que Deus confia, que tem conteúdo, que tem inteligência, que tem unção, que tem palavra. Você é sim para Deus. É assim que Deus te vê. Mas você insiste em falar que você não é nada disso. Você insiste em dizer que você não é nada disso. Mas Ele te enxerga assim. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque é mais uma chance de um novo tempo, como disse Deus pela boca do Rodolfo. É uma nova chance, foi corrigido. Então corrige o erro agora. Deus te corrigiu, agora você vai se corrigir. Deus corrigiu você, agora é você que vai se corrigir. Para que o novo tempo, ele faça parte da tua vida. Louvado seja Deus. Eu consagro o elemento pão nas mãos do Senhor. Que a partir desse momento não seja só o pão, mas que esse pão venha tipificar o corpo de Cristo. Eu consagro o elemento vinho, mas que a partir de agora não seja somente um suco de uva, e nem um vinho, mas que seja o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz por mim e por você, Pai. Que esse sangue hoje venha fazer um efeito em você. Que hoje você venha ter a responsabilidade de fazer valer a pena o sangue que Jesus derramou lá na cruz. Que não seja só um suco de uva que você vai estar ingerindo no seu corpo, mas que você realmente sinta o gosto do sangue de Cristo. Que você sinta o gosto do corpo de Cristo, de fato e de verdade, através desse pão, que não é mais um pão, somente um pão, mas que é o corpo dele. Que você realmente dê importância a esse sangue, a esse corpo, como ele dá para você. Que realmente você tenha a sensibilidade de perceber o amor de Deus para com você através dessa aliança que você está fazendo novamente com Ele. Pode servir.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele chegou lá na e foi por você. Louvado seja Deus. Se você quiser trocar o cálice com seu irmão, é você testificando a aliança que Deus constituiu entre nós. Essa troca, ela vai representar que você ainda tem uma aliança com essa pessoa. Essa troca vai ser uma testificação de que você realmente tem uma aliança com essa pessoa. Você está firmando aliança com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu esposo. Você está firmando aliança com o corpo de Cristo. Você está formando aliança, fortalecendo a aliança com Jesus. Amém? Foi por mim e por você. Que esse seja um dia que vai virar uma chave poderosa na minha e na sua vida. Poderosa, poderosa, poderosa. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ainda existe um corpo que está firmado na aliança de Cristo. O seu ministério está formado na aliança de Cristo, fortalecido na aliança de Cristo. Louvado seja o Senhor. Todos receberam? Todos receberam? Louvado seja Deus. Pegue seu pão e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. Ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isto em memória de mim. Podem comer o pão. Abasuia vai. Abaduia. Dobiaromaya. Iaba. Suyabayo. Yakobado yakanta kawai. Canto yako yakadako yese. Mundi yakai. Ayonayoke. Manduki abaka. Aleluia. Ebaduriayo. Yambakuya, suyake, mandokia. Hey, aleluia. Amaduri, sokeko, akaduya. Aleluia. Deus lindo. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue,
foi derramado em favor de vós. Em favor de vós. Ele tomou do cálice. Na noite que ele foi traído, deu graças e repartiu. Esse cálice é o cálice da nova e da eterna aliança. Tomai todos em nome de Jesus. Alô, via caçuia na maiaie. Alabaia cia doqueia, tai. Ei, dore mais cheu e keui. Andre mandassi. Estou num lugar Eba! onde o meu rosto faz brilhar. Você e eu, Ei, candeia! nada que distrai Acende essa chama, Senhor. olhar. Ei, comando face. Quero beber E da cama, e a chai. Aleluia. sua presença. Isso me caiu. O grande eu sou Isso, na sua essência. Eu vou rasgar meu coração, meus pés descansam já estão. Eu vou entrar além do véu,
aí, eu gostaria de tirar essa foto. Você tirou no começo? Não. Nem tirou, né? Não sei se ela colocou. Mas eu preciso de foto para fazer vídeo. Amém? E agradecer o pessoal que está na internet. Tem um café ainda hoje, né, Mar? Um pão, um lanche para vocês aí, em nome de Jesus, para se a gente continuar um pouco mais a comunhão após o culto oficial. Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal que tem ofertado, que tem lançado o seu coração na obra missionária de lá de Moçambique, né? Tem a minha amiga, a minha querida missionária Priscila lá de Nova York, né? Que ela tem, essa semana foi um anjo nesse dia que precisávamos para poder fazer a obra do Senhor lá em Moçambique. E o dia que o pastor foi lá na quinta-feira orar pelas crianças e chegar até a escola, foi uma guerra muito grande, mas Deus falou que tinha enviado um anjo lá para quebrar com o mal naquela porta lá, e Deus fez a obra por completo. E aí logo em seguida não tinha o dinheiro na sexta-feira para fazer a comida das crianças. E o Senhor falou bem assim para mim: filha, eu mandei o meu pastor lá. A maioria daquelas pessoas na escola não me conhecem. E assim que o pastor entrou, você vai deixar faltar? Eu falei: não, Senhor. Na hora eu falei: pega o dinheiro que está na minha conta e faz o Pix para lá. Aleluia. Eu falei: eu não vou deixar. Logo depois que o pastor foi, eu falei: não vou deixar. Por quê? Aí ia ter argumento para falar: nossa, logo no dia que o pastor veio não tem alimento? Então eu falei: toma essa aí, Satanás, cai por terra. E foi onde eu falei para o meu esposo: pega o dinheiro e deposita lá para fazer a comida para as crianças da sexta-feira. E eu estou pedindo, hoje a bispa Luciana pediu na rádio, né, bispa? Para a gente fazer essas doações. Nós temos aí as meninas que estão fazendo uns vídeos do TikTok, uns vídeos do Instagram, Ministério Estrela da Manhã. Eu queria dar o endereço, são esses aqui ainda, são, né? Esses são os endereços. Os endereços são do Facebook, Apóstola Mara Gama. O YouTube é Apóstola Mara Gama também. O Instagram é ap.maragama, é isso? O TikTok é Ministério Estrela da Manhã. O Instagram está assim, Apóstola Mara Gama, e também m.e.m. Esse é do TikTok. Ah, tá, esse aqui é o TikTok. Então, o TikTok é esse M9169, ok? É m.e.m9169. O TikTok Ministério Estrela da Manhã. O Kawaii também é Ministério Estrela da Manhã. E o TikTok Quai tem a Maragama. O TikTok Quai também tem a P Maragama. Se vocês quiserem ir lá e olhar os vídeos que são enviados de Moçambique, são enviados através do pastor Tomé e também dos professores, diretores das escolas, no qual o nosso projeto está implantado lá em Moçambique. Amém. Gostaria que você desse uma atenção para isso, porque são crianças que precisam de comer, então, e eles estavam deixando de ir para a escola porque não tinha alimento. E aí, quando o pastor chegou lá, ele ficou assustado, porque tinha muita criança naquele dia, e elas estão voltando às escolas exatamente porque elas têm esse alimento, essa merenda, esse lanche lá nas escolas. Então, o Pix, né, que as meninas estão pondo aí, Estrela da Manhã 803 @gmail.com. Essa é a chave do Pix. Estrela da Manhã 803 @gmail.com. Aí você vai ajudar uma criança, matar a fome de uma criança. E nós estamos estendendo a nossa missão para também Angola, para o Haiti, para Gana, para várias nações aí, no qual o Senhor nos responsabilizou para estar aí dando pão a quem tem fome e matando a sede de quem precisa de água para beber, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só procurar a Bispa Luciana, né? Procura ela, se caso quiser deixar o telefone em particular, se as pessoas tenham contato. Eu até preciso que alguém que está fazendo os vídeos colocar o contato lá, porque
porque às vezes tem pessoas que querem contatos também, né, e ficam sem saber a quem procurar, então já pode enviar o contato. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte desse culto de hoje, que cultuaram com a gente, mesmo que seja através dos aplicativos, e todos que fizeram parte do nosso culto aqui, presencial. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu gostaria que a missionária Neide orasse aqui pelos pedidos de oração e também pelos dízimos e as ofertas, né, que estão aqui, que são os envelopes que a gente leva para o monte. Os nomes das pessoas que estão nos aplicativos estão todos dentro desta cesta aqui, né? E a gente pede para que as pessoas vão no YouTube se inscrever, porque a gente precisa de engajamento, a gente precisa que as pessoas vão lá, se inscrevam, para que a gente também tenha um retorno financeiro. E esse dinheiro que vocês se inscreverem, que o aplicativo pagar para nós, vai direto para a obra missionária lá em Moçambique, tá bom? Todos que doarem, todos que se inscreverem, quando os aplicativos estiver pagando, nós vamos direcionar esse valor lá para as obras missionárias das nações lá fora, tá bom? Eu queria agradecer a todos que fizeram parte, Deus abençoe, que seja uma semana de bênção, de vitória para todos vocês e que você possa orar e a bispa dá a bênção Senhor apostólica, Jesus, amém? eu apresento, Pai, cada nome, Senhor, que está aqui. Senhor Jesus, eu apresento cada projeto, Pai. Amém, Senhor Senhor Jesus. Jesus, cada família, Pai, que hoje foi o culto da família. Amém, meu Senhor Pai. Jesus, cada dizimista, cada ofertante, Sim, Senhor, da Senhor. tua casa, Pai. Amém. Sim, Senhor meu Jesus, eu apresento cada nome, Senhor, que Em está nome aqui, de Pai. Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, ir aonde eu não posso ir, Pai. Alcançar onde eu não posso alcançar. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, trazer cura, libertação. Sim, meu que o Senhor. Senhor possa Sim, resplandecer, papai. Senhor, o teu rosto a cada um aqui, Verdade, Pai. Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Em Senhor, nome de Jesus. mantenedores, Senhor, Sim, para meu esta Deus, obra, verdade. Pai. Em nome de Para que eles venham, Senhor, ajudar, Pai. Sim, Senhor, meu eu Deus. te peço em nome do Senhor Jesus. Eu entrego cada um, Senhor, que está Amém. aqui, Senhor, Amém, nesses textos em Senhor tuas mãos. Que o Senhor possa fazer milagre, Pai. É que eu Eu te peço e creio. agradeço. Amém. Em nome Em nome do do Pai, em Pai, nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Graças a Deus. Amém, Senhor. Eu A queria bênção que eu fosse- apostólica. Vou dar, calma.